Paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem, minha irmã Maria Jus? Vai andando, irmão. Obrigado pelas mãos. É isso. Os tempos são trabalhosos. E muitos. Muito trabalhosos. As dores do parto, as dores de parto, que Jesus fala em guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, pestes, que é o que nós estamos a viver neste mundo. Pestes. Ainda hoje houve um terremoto, como os irmãos sabem, na China, de intensidade 6. Deus está a aumentar as suas dores, mas em breve, falta só mais um pouco, ninguém sabe o dia ou a hora, mas eu creio que será em breve. É só nós olharmos para o Senhor Jesus, que Ele foi até ao fim. Ele se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, e foi uma morte de cruz, para comprar aquilo que estava perdido. Mas Ele recomprou, porque Ele é o segundo Adão. Então a chave do inferno e a morte, Jesus venceu. E Ele disse, eu vou para a casa do meu pai e vou-vos preparar morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos diria isso. Então Jesus foi preparar uma morada para mim e para si, meu irmão. Está quase. Vale a pena nós sofremos neste mundo estas dores de parto, porque aquilo que Jesus tem para nós, jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram e jamais subiu ao coração do homem aquilo que Ele tem reservado para mim e para você, meu amado irmão. Então vale a pena nós sofremos um pouco, porque nós olhamos para o Senhor Jesus, Ele sofreu tudo, traição, abandono, negação, tudo, chicoteado, cuspido, espezinhado, morte de cruz, toda a dor física, toda a dor espiritual, inclusive a separação do próprio Pai com Ele, essa dor que ainda é maior que a dor física, eu creio, não é? Então, meus amados irmãos, tudo Ele sofreu por mim e por você. Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser chicoteado, espezinhado, abandonado. Ele sabe tudo isso. E Ele pede, vinde a mim, todos aqueles que estáis aflitos e necessitados, que eu vos aliviarei. Ele faz um convite, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então o Senhor Jesus, Ele pede para que nós não desistamos e que tenhamos bom ânimo, porque Ele, o Senhor Jesus, venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então vamos ter bom ânimo, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena nós sofrermos neste mundo, ainda que tenhamos de sofrer um pouco, vale a pena, porque o nosso galardão, a nossa recompensa vai ser muito grande, junto com o Senhor Jesus, na glória. E eu creio, aquilo que Deus hoje vai falar connosco, é um preparo para a sua volta. Pois é, meus amados irmãos, Deus hoje vai falar connosco, eu creio que estou a falar para uma igreja, para os meus irmãos, que vão provar algo glorioso que jamais aconteceu na humanidade, é algo inédito. Nós só vemos Deus a tirar Enoque para Ele e vemos Elias a ser arrebatado pelo Santo Espírito, e o outro vai ser a noiva, a igreja do Senhor Jesus que Ele constituiu. Ele vai tomá-la para Ele, porque Ele é o noivo, Ele é o cabeça e vem buscar o seu corpo, que somos nós, unidade, igreja que não tem paredes, que é no Japão, é na China, é no Brasil, é em África, em qualquer parte do mundo, é na Europa. Não, é uma igreja que não tem barreiras. Então, meus amados irmãos, Jesus virá buscar a sua noiva, e esse evento vai marcar o mundo. A partir do momento que vai sair o sal e a terra deste mundo, desta terra, vai haver grande trevas. Vai haver os ais de Deus, os julgamentos de Deus. Como é um período que nós vamos entender que nunca houve e jamais haverá. Então nós, igreja, não estamos reservados para a ira de Deus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Nós somos os eleitos, a geração que vai provar o arrebatamento, os vivos. Se nós ficarmos vivos até à volta do Senhor Jesus, nós vamos ser
revestidos de um corpo que vai ser incorruptível. E nós, eu não vou continuar a falar, porque Deus já está a falar. Deus já está a falar aqui, mas tem a ver com a pregação. A pregação de hoje é sobre isso. É a volta do Senhor Jesus. A iminência da volta do Senhor Jesus. Está quase, meus irmãos. Está quase. As dores estão-se a intensificar. O mundo está a precisar. Os ímpios, os gentios, os gregos estão a precisar, e os judeus e os muçulmanos estão a precisar de um líder, de um homem que para eles vai ser um homem que depois eles vão entender, os judeus vão entender, e os ímpios que ficarem aqui, e a igreja Laodiceia, a igreja que é imprudente, louca, nécia, ela vai entender que esse líder era um falso líder. Mas nós sabemos que ele vem com engano, e se possível, até os eleitos ele enganaria. Nós vamos entender que vai ser um homem que vem como um cordeiro. É um homem que não, eu creio que não comprou guerras com ninguém ainda. A boca dele pouco falou, quase ninguém o conhece, e ele vem com um poder de engano tão grande, e ele é tão, o inimigo é tão sujo, que vai apontando alguns homens para nós e dizendo, é este. E quando ele vier, ninguém vai estar à espera, ou poucos vão estar à espera. Vai ser um homem que já tem um grande poder, um homem que já está de braços dados com muitos impérios, e que cumprimenta o mundo muçulmano com a sua mão. Um homem que já está com um grande poder e que tem as grandes elites, a elite mundial, por trás dele, os grandes bancos, Rockefeller, Rothschild. É um homem com poder de engano. E eu creio que os judeus, para enganar os judeus e os muçulmanos, vai ter que ser um homem com muita eloquência, e vai ter que ser um homem que vai corresponder, no caso, aos judeus, à Torá, vai responder tudo à lista que eles têm do que é o Messias deles, e vai ser um homem que vai corresponder aos muçulmanos, ao líder que os muçulmanos estão à espera. Portanto, vai ser um homem com um poder de engano muito grande. Satanás vai entrar dentro daquele corpo, entrar naquele e vai operar. Nós sabemos que o falso profeta, nós queremos ao Papa, o falso profeta vai apontar ele como o homem com a solução para o mundo, mas ele vai ter um poder tão de engano que ele vai convencer judeus e muçulmanos. Veja o que é que ele vai fazer. E o Papa vai dizer para o mundo, para os gentios, para os gregos, para os ímpios, que aquele é aquele que deveria vir. E é o homem que tem a solução, o plano para a confusão e para o caos que o mundo vai estar. Porque eu creio que parte desse caos é com a saída, a retirada da igreja. E eu creio que a igreja se irá, ou vai ser tirada quando for escrito, quando for celebrado o acordo, ou um pouco antes, e a igreja não vai ver quem é o anticristo. Aqui há várias teorias, não é? Eu creio que não é relevante, porque a igreja vai ser retirada. O que é que eu entendo? Que não é antes do dilúvio, ele, se não me falha a memória, 7 dias antes, entra na arca, ele e a sua família. Há um período antes de começar o dilúvio, que Noé entra mais a sua família na arca. Então eu creio que, se for esse o tipo, que a igreja irá ser tirada antes do acordo ser celebrado. Ou no acordo, ou antes. Não é? Se nós virmos, é tempo de nós nos consagrarmos totalmente, porque será iminente, já é iminente, mas será agora, como já é agora, não é? Na verdade. Como já é agora. Nós temos de estar preparados como Jesus se voltasse agora.
Eu não sei se as irmãs querem deixar algum testemunho, se querem louvar, se passamos já para a palavra. Eu estou com vontade de falar. Porque eu sei que estes dias são muito trabalhosos, são dias, não é, de que a igreja tem que estar preparada para receber o seu noivo. O inimigo vem, ele vem com astúcia, ele vem com um ar de engano, ele vem com uma bandeja, não é? Para nos entregar, mas eu creio que Deus, quem estiver com azeite, quem estiver alicerçado na rocha, quem estiver a orar, quem estiver a jejuar, quem estiver a ler a palavra, vai conseguir perceber a astúcia, o próprio Espírito Santo nos vai dizer, da astúcia, não é? E na nossa necessidade, ele vai dizer, olha, está aqui estas pedras, transforma-as em pão. Mas o Espírito que está em nós vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus proverá, né? É o próprio Deus que vai dar esse pão, não é Satanás. Porque Satanás tem migalhas para nós. E Deus tem o pão da vida. Então, meus amados irmãos, não sei se a missionária Marisa quer louvar, ou mais algum irmão quer louvar. Amém, vou louvar e depois pode louvar a irmã Maria, que eu sei que ela também quer. Amém. Glória a Deus. Amém. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mais alguém quer louvar o nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai? Glória a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Então, meus amados irmãos, se me permitem, vou começar a falar, a pregar. Amém. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, te damos toda a honra, toda a glória, toda a majestade, seja dado somente ao Senhor, Pai. Pois o Senhor é santo, 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 meu Deus e meu Pai. Pai, se manifesta neste culto, Pai. Oh, Pai, que eu desapareça e apareça somente o Senhor, Pai. Que apareça o seu Santo Espírito, que apareça o Senhor Jesus e que o Senhor se manifeste, Pai, no nosso meio, Pai.
Pai, nos revela o oculto, Senhor, na sua palavra, Pai. Oh, Pai, nos dá o pão, aleluia, da vida, que é o Senhor Jesus, Pai. Que Ele se manifeste hoje, Pai, que estas palavras fiquem gravadas e cravadas na tábua do nosso coração, Senhor. Oh, Pai, nós sabemos que o maior mandamento é o amor, Pai. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai dizer que o maior mandamento é o amor, Pai. Ainda que eu profetizasse, ainda que eu fizesse cura, Pai, maravilhas, Pai, em seu nome, Pai, se eu não tiver amor, se nós não tivermos amor, nada disso vale, Pai. Oh, Pai, manifesta, Pai, a sua existência e o seu amor na nossa vida. O fruto do Espírito Santo, o maior fruto, é o amor, Pai. Oh, Pai, nos enche com o seu Santo Espírito, Pai. Nos dá o amor, não o amor deste mundo, Senhor. Ele dá e quer algo em troca, Pai. E o seu amor não é nada disso, Pai. O seu amor é o amor da cruz, Pai. É o amor que dá e não espera nada em troca, Pai. Ainda que nós sejamos traídos, ainda que nós sejamos abandonados, ainda que nós tenhamos que sofrer, Pai. Aleluia, Pai. É o seu amor que não espera nada em troca, Pai. É o seu amor que se compadece, Pai, com aquele que está aflito e necessitado, Pai. Oh, Pai, nestes últimos dias, Pai, levanta, Pai, uma igreja cheia do seu Santo Espírito, Pai, cheia do fruto do Espírito Santo, Pai, e que o fruto, Pai, o maior fruto, seja o amor que vem do alto, do seu trono, Pai, da sua graça, Pai. Pai, manifesta-se na nossa existência, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, nos faz, Pai, amar o próximo, nos faz fazer a sua obra missionária, Pai, nos faz, aleluia, ver aonde há necessidade, Pai, se houver algum vizinho, algum familiar, algum amigo, algum conhecido, Pai, que precise, Pai, de uma palavra que é a sua palavra, é o pão da vida, Pai, ou de alguma ação, de algum gesto, Pai, aleluia, como o bom samaritano, Pai. Oh, Pai, que nós venhamos a ser, Pai, aleluia, seus seguidores e seus discípulos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, nos faz olhar para o Senhor Jesus, que se fez servo, Pai, que se fez humilde, que é humilde e manso de coração, Pai. Nos faz olhar para Ele, Pai, nos faz lavar os pés uns dos outros, Pai. Aleluia, Pai. Pai, que eu não quero nada deste mundo, que nós não queiramos nada deste mundo, a não ser a sua presença, a não ser ir morar com o Senhor no céu, Pai, no seu reino, no paraíso, no seio de Abraão, Pai. Aleluia. Sabemos que a sua volta é iminente e está para breve, Pai. Nos prepara, adorna-nos, Pai, para recebermos o noivo. Prepara a tua noiva, Senhor, nestes últimos dias, sem mancha, sem mácula, Pai. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nosso Salvador e Redentor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sela-nos com o seu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos ouvir a trombeta a tocar, a voz do arcanjo a chamar, vem para cá, e nós vamos ser arrebatados num abrir e piscar de olhos, Pai. Eu creio em nome do Senhor Jesus, Pai, e lhe agradeço em seu santo nome, do nome que é sobre todo o nome, o seu Filho amado Jesus Cristo e do Santo Espírito. Amém. Meus amados irmãos, eu vou hoje levar uma palavra, é um esboço, vou deixar depois para os irmãos, foi das minhas primeiras pregações, e quando eu congregava numa igreja onde eu não me sentia templo, onde eu não me sentia parte das paredes, mas que eu sentia que era eu o templo e morada do Espírito Santo, e o culto começava quando chegava ao primeiro crente, porque esse primeiro crente carrega a presença do Santo Espírito, e eu entendia que na altura aquele lugar era apenas consagrado para que o corpo em unidade estivesse ali, reunidos
em nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de toda a majestade. Só Ele, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. E esta foi das minhas primeiras pregações e foi muito lindo porque eu basicamente, os líderes da igreja, não quero citar nomes, como é lógico, me excluíram de pregar, porque esta pregação é uma pregação que afasta o dízimo, afasta as ofertas, afasta aquilo que o homem quer para si mesmo, mas nos aproxima de Deus. Porque Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amados irmãos, eu venho aqui como servo de Deus levar a verdade, porque a verdade me liberta a mim e liberta ao meu irmão. E nós só estamos interessados em falar a verdade. Ainda que o mundo nos tenha parado, Deus é maravilhoso que Ele colocou os meus irmãos na minha vida. E os meus irmãos fazem parte do corpo de Jesus Cristo. Nós somos a igreja, eu sou a igreja, o irmão é a igreja. Então Deus nos uniu para que nós estejamos reunidos em seu nome e em nome da sua palavra e da verdade. Porque é essa verdade que vai trazer luz para mim e vai abrir os meus olhos para mim e para o meu irmão. E vamos nos transformar em luz e em sal. Por isso é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diz Jesus Cristo. E eu creio. Meus amados irmãos, não sei se estão a ver o ecrã neste momento. Estão a ver o meu ecrã? Aleluia. Aí, vou partilhar de novo. Está tudo bem, pastor. Ok. Eu vou partilhar de novo, peço perdão. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Senhor. Glória ao seu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Missionária Marisa, diga-me, por favor, se consegue ver. Sim, está tudo bem, pastor. Está tudo bom. Ok, é que eu vou pôr agora os slides. Diga-me só, fique comigo, por favor. Ora, deixa-me só. Penso que seja esta. É esta mesmo. Então, meus amados irmãos, eu queria que os meus amados irmãos abrissem a vossa Bíblia. Isto é apenas um esboço. É apenas um esboço para nós irmos acompanhando. Abrimos a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4. Eu vou também abrir a minha Bíblia. Apocalipse, capítulo 4, no versículo 1. E eu queria começar esta palavra com esta pregação, com esta palavra. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Meus amados irmãos, esta passagem é tremenda, porque esta passagem é o arrebatamento da igreja. Entendamos que o apóstolo João, ele estava na ilha de Pátmos, e ele foi arrebatado em espírito. E nós vamos ver que está uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta,
ouvir a falar comigo, disse: sobe aqui. É isso que a igreja vai ouvir. A voz de trombeta. Sobe aqui. Sobe aqui. Aleluia. Meus amados irmãos, Deus vai chamar a sua igreja e nós vamos entender que o arrebatamento da igreja em Apocalipse está neste versículo. Em Apocalipse capítulo 4, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele é arrebatado em espírito. Aleluia. E a sua igreja vai ser arrebatada em espírito e em corpo, meus amados irmãos. E em corpo. Aleluia. Oh, glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Meus amados irmãos, eu quero também falar algo que é muito importante e que tem se manifestado no nosso meio, que é uma profecia que está em Isaías, que o próprio Jesus vai citar aos discípulos, está lá em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 9. E diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia também, Isaías, capítulo 6, versículo 9. Glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 6, versículo 9, e diz assim: então, disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de facto e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebereis. Isto é uma profecia de Isaías, que nós vamos entender que ela é direcionada para o povo judeu, mas espiritualmente isto está na igreja. Porque o povo vê, a igreja de Laodiceia vê, a igreja que não vai provar as virgens loucas, nécias ou insensatas, elas estão a ver, estão a ouvir, mas elas não querem entender. Elas não percebem, não querem. Elas estão cegas, porque o Deus deste mundo cegou elas, meus irmãos. Elas ainda têm qualquer coisa com este mundo. E sabem o que é que eu estou a entender, meus amados irmãos? O que é que o Espírito Santo me está a revelar agora? Que há falsos pastores que no dia em que estiverem frente a frente com Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo vai dizer assim. Porque eles vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer a eles, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade, eu não vos conheço. E eles vão ser lançados no lago de fogo, porque eles levaram muitas pessoas à destruição. E nós, eu creio que todos os irmãos que estão aqui presentes já ouviram alguém que foi afastado por falsos profetas, por falsos pastores, que são lobos devoradores. E eu falo com autoridade, meus irmãos. Eu falo com autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus me fez como voz da verdade. Eu estou aqui para falar a verdade, meus irmãos. Há pastores, há líderes que só querem saber dos seus próprios interesses. E estão a dizer ao povo, agora, tomem a vacina, sejam vacinados, sejam imunizados. Para quê? Para que os templos se encham novamente. Mas Deus está a dizer, é tempo da igreja se consagrar, é tempo da igreja se arrepender, é tempo da igreja se voltar para Jesus, é tempo da igreja se voltar à igreja primitiva, é tempo da igreja voltar a fazer a obra imaculada e pura, que é cuidar dos pobres, órfãos, viúvos e necessitados, dos viúvos, das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Essa é a verdadeira obra de Deus. Esse é o verdadeiro propósito de Deus. É nós estarmos unidos
e nos ajudarmos uns aos outros. E carregarmos a cruz de cada um, nos ajudarmos. Ajudarmos a levar, irmos até ao fim, como igreja, como corpo, como unidade. Não é tempo de dizer que há paz e prosperidade, que há paz e segurança. Porque isso, quando ouvires falar de paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Então, meus amados irmãos, eu queria abrir a Bíblia com os meus irmãos em Atos, no capítulo 28, versículo 25 ao 28. Atos 28. Livro de Atos, capítulo 28, e o versículo 25 ao 28. E diz assim a palavra do Senhor: E como fizeram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Portanto, o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Olha o que é que o apóstolo Paulo... Eu e você, que já não somos gentios, já passamos para a igreja. Nós já somos igreja, noiva do Senhor Jesus. Nós ouvimos e entendemos. Isto é algo tremendo, meus irmãos. Nós somos a igreja de Filadélfia. Eu creio que estou a pregar para os meus irmãos que estão a ouvir e que vão ouvir esta palavra. A igreja que vai experimentar o evento que é o arrebatamento, meus irmãos. Aleluia! Deus nos vai livrar. Aleluia! Olha o que é que diz para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, no versículo 10. A igreja que vai experimentar ser retirada deste mundo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. E aqui eu sublinho e marco da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus nos vai guardar da hora. E aqui, da hora, esta palavra significa tirar. Tirar. E quando nós vamos entender nas passagens onde fala de arrebatamento, meus amados irmãos, nós vamos entender que a palavra arrebatamento significa arrancar, levar, tirar com força ou rapidez. Estas expressões designam algo que é tirado de um lado para o outro, ou seja, de uma dimensão que está por baixo, que está inferior, para outra para cima. E os meus irmãos já estão a entender que nós vamos ser retirados desta terra a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que eu e você não vamos experimentar a morte física? Nós somos a igreja que Deus vai arrebatar para si. Deus vai tomar para si. Jesus virá nas nuvens. Nenhum olho verá. É um arrebatamento secreto. Um arrebatamento em todo o mundo, nos 4 cantos do mundo. Deus vai tirar a sua noiva. Milhares e milhares de pessoas, crianças, servos,
do Senhor Jesus Cristo vão ser retirados deste mundo. Vão ser retirados. E eu queria deixar aqui que Deus arrebatou Enoque para si. O Espírito Santo levou Elias para si. E o Senhor Jesus irá arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, para reforçar e para que eu não seja anátema ou herege, a vinda do Senhor Jesus vem em duas fases distintas. A primeira fase, ou a sua primeira vinda, será um arrebatamento da igreja, um arrebatamento nos ares, secreto. E diz assim, em João 14:13, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou ler outra vez. E quando eu for, ele já foi, e vos preparar lugar, ele já preparou. Ele virá outra vez e vai nos levar para ele, para mim mesmo, diz Jesus. Para que onde eu estiver, nós, ele diz vós também, estejais vós também. Então Jesus está a dizer que ele foi e ele nos irá levar para si mesmo novamente. Vai haver bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra vai haver um grande juízo. E nós, igreja, nós não fomos destinados para a ira de Deus. Verifique em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Meus irmãos, vocês lembram-se o que é que está? Vamos lá novamente a Apocalipse 4. Apocalipse 4, no versículo 1. O que é que diz a palavra do Senhor? Eu vou dizer, Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Uma voz como de trombeta. Guardem isto no vosso coração. E o que é que aconteceu no versículo 2? No Apocalipse 4? E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é tremenda. Em 1 Tessalonicenses 4,16, esta mesma voz de trombeta, olhem aqui, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aleluia! Nós vamos ser arrebatados, meus irmãos. Eu até vou a 1 Tessalonicenses porque fala que nós os que estivemos vivos, eu não pus aqui, mas eu vou a 1 Tessalonicenses 4, e diz assim, logo, depois nós, diz assim no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aonde? Nas nuvens. A encontrar o Senhor, aonde? Nos ares. Nos ares. Nas nuvens. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados irmãos, vamos novamente a Apocalipse 4. É o arrebatamento da igreja. O apóstolo João foi arrebatado em espírito. E o apóstolo João é o apóstolo que reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Era o apóstolo que não provou uma morte
de perseguição, uma morte de tortura. Ele morreu de morte natural, de velhice. Então nós estamos a entender que o apóstolo João foi o apóstolo destinado para pregar a nós, igreja. Um apóstolo com um coração idêntico ao de Cristo. Um apóstolo que tinha amor. Um apóstolo que falava filhinhos. Vocês não sentem o amor que tinha João? É o apóstolo que foi destinado para pregar para mim e para você o arrebatamento. Meus irmãos, olha o que é que aconteceu em Apocalipse 4, ao apóstolo João. Diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. É o que vai acontecer. Nós vamos subir aqui com Jesus. Jesus vai dizer com voz de arcanjo e trombeta de Deus: sobe aqui. Porque é o que diz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Glória a Deus, meus amados irmãos. É real o encontro da igreja com o Senhor nos ares. Portanto, nós temos que nos consolar uns aos outros com estas palavras. Aleluia! O apóstolo João, Jesus revelou e arrebatou João para o céu. João foi levado para o céu em espírito e ele vai ser arrebatado em corpo, como eu e você, meu amado irmão. Nós vamos ser cheios. Nós vamos ter um corpo idêntico ao do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, nós aqui vamos entender nesta palavra que há uma segunda fase, que há uma segunda vinda do Senhor Jesus. E essa, a igreja já não estará aqui. Nessa vinda, diz, será uma fase onde Jesus, a igreja, o seu corpo, os seus santos e a sua igreja, que já estarão com ele, com o corpo glorificado, idêntico ao Senhor Jesus, idêntico ao dos anjos, nós viremos com Jesus agora com ele no Monte das Oliveiras e vamos pisar na terra. Entenda, meu irmão, há uma primeira fase, que é um arrebatamento secreto, nos ares. Agora passaram 7 anos de bodas nos ares e 7 anos de grande juízo, nós queremos assim. De uma ira, de um julgamento de Deus para a humanidade, para os gentios ímpios e para os judeus, para o santo povo, para o povo de Daniel. Então, meus amados irmãos, em Apocalipse 1, no versículo 7, diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, e até os mesmos que os trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Zacarias 14:4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelos vales dos montes, pois os vales dos montes chegará até a Azel. Então fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. A igreja virá com o Senhor Jesus, pisar na terra, no Monte das Oliveiras. Segunda fase da volta de Jesus. Recapitulando, meus irmãos, grave isso no seu coração. Primeira fase da vinda do Senhor Jesus, ou a primeira vinda do Senhor Jesus, nos ares. Segunda, na terra, depois da grande tribulação. Nós vimos governar com um corpo já glorificado,
com o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, tremendo, tremendo, tremendo. Portanto, vale a pena, meus irmãos, vale a pena servir ao único Deus, ao Deus que fez os céus e a terra. Vale a pena servir a Jesus Cristo. Vale a pena, meus irmãos. Não importa o que eu e você temos que sofrer, vale a pena. Sinais da volta do Senhor Jesus. Eu quero falar aqui de alguns acontecimentos, eventos, atitudes, comportamentos dos homens da natureza que servem para a advertência minha e sua, meus amados irmãos. Aleluia. A vinda do Senhor Jesus é precedida por sinais. Nós vamos entender, meus amados irmãos, que a volta do Senhor Jesus, ela é iminente. E Jesus nos fala que será como uma mulher que está para gerar um filho. Dores de parto. E nós entendemos, quem já foi mãe, entende que quando está para gerar o seu filho, quando ele está para nascer, as dores vão se intensificando. E as dores vão aumentando. E essas dores, Jesus falou que eram pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras e pestes. Falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, entre muitos outros sinais, como a apostasia, aleluia, como os dias de Ló, como os dias de Noé, entre muitos outros, como os sinais na lua, como os sinais no sol. A vinda do Senhor Jesus procede de sinais. E nós vamos ver em Isaías 7, no versículo 17, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aleluia. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, creia nisso, que o nosso Salvador já veio ao mundo. O nosso Messias, aquele que nós queremos, já veio. E nós vamos reinar com ele para todo sempre. Gálatas 4:4 vai dizer: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus veio, ele nasceu de uma mulher, gerado pelo Santo Espírito, e ele nasceu de uma mulher virgem, onde ele cumpriu toda a lei, toda, para que nele fosse recomprado aquilo que já estava, ou fosse comprado aquilo que já estava perdido. Mateus 24:3 diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Glória a Deus. E Jesus fala nos sinais: guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Aleluia. Glória a Deus. Fome. Portanto, Jesus fala em sinais. E esses sinais que Jesus fala, de falsos profetas, de apostasia, de pecado, de homossexualidade, como os dias de Noé, como os dias de Ló, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Esses são os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e a hora. Meus amados irmãos, existem muitos irmãos na nossa fé hoje que estão a marcar dia e hora. E não há dia e hora. A iminência do Senhor Jesus é agora. E Deus é tão poderoso que todos aqueles que marcarem dia e hora vão errar. Todos. Pastor, Eu acho que travou, né? travou. Pois foi.
Eu. Vamos ver se ele entra novamente. Eu já entro. Uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Dirigido pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou louvar quando ele não vem. Te louvarei ao meu Senhor, te louvarei ao meu amor, te louvarei a minha vida, te louvarei a ti, Senhor Jesus. Santo, te adorarei a minha vida, te adorarei a ti, Senhor, te adorarei ao Deus de amor. Te adorarei, Santo, te adorarei a ti, Senhor, te louvarei a ti, Senhor, te louvarei, o Deus do amor. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Abba Pai, tu cuidas de nós nos mínimos detalhes, e tu cuidas de nós nos mínimos detalhes. Oh, 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 oh. Louvarei a minha vida, louvarei a ti, Senhor, louvarei ao Deus do amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, aleluia. É melhor chamar o pastor ou vou ligar? Eu mandei mensagem para ele agora, ele Sim. não está respondendo, nem no WhatsApp, tá? Ele não recebeu nem a mensagem, deve ter sido alguma coisa na internet dele. É melhor ligar.